Capítulo 7. Deus ainda realiza milagres. O poder da oração unida. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 19. Nunca me esquecerei do dia em que minha amiga Júlia me ligou. O pai dela, que nunca entregara a vida a Cristo, estava morrendo de uma enfermidade súbita. Por favor, ore comigo, ela suplicou, para que Deus realize um milagre em seu coração antes que seja tarde demais. No passado, eu provavelmente orasse pelo telefone com ela e então voltaria para o meu mundo rotineiro. Afinal, embora me importasse com a Júlia, não conhecia o pai dela pessoalmente. No entanto, naquele dia, Deus me desafiou a fazer mais. Ele me desafiou a me colocar no lugar de Júlia, enquanto mostrava que cada pessoa tem valor infinito para ele, quer eu a conheça, quer não. Por isso, depois de orarmos pelo telefone, senti a convicção de que Deus estava me pedindo para jejuar e orar com Júlia, até que obtivéssemos vitória espiritual. Eu estava bem ocupada, mas deixei meu trabalho de lado e comecei a orar. Não obtive vitória naquela primeira noite, porque uma pequena transigência da minha parte se colocou como obstáculo no caminho. A princípio, argumentei com Deus. Isso é ridículo. É uma coisa tão pequena, não posso abrir mão. Mas então, senti o Espírito falar ao meu coração. É algo mais valioso do que uma pessoa por quem eu morri? Envergonhada, entreguei o pecado da transigência a Deus, e depois de fazê-lo, minhas orações foram inundadas por um novo poder. Ao longo da noite seguinte e por vários dias, orei incessantemente com Júlia, quase sem parar, por esse milagre. Foi uma batalha espiritual ferrenha, e houve momentos em que tanto Júlia quanto eu nos sentimos desanimadas, com vontade de desistir. Mas Deus ouviu nossas orações de súplica, e no fim, louvado seja o Senhor, a vitória espiritual pela qual oramos e jejuamos foi conquistada antes da morte de seu pai. Deus chama todos nós a orações mais profundas e persistentes de súplica. Não nos chama apenas para orar por, mas a orar com perseverança durante as situações. Todos nós sabemos orar por nosso alimento, oramos por segurança na estrada, oramos por uma classe ou reunião, oramos por amigos e entes queridos, oramos por qualquer outra coisa que por acaso cruze o nosso caminho. E isso deve mesmo acontecer. No entanto, orar durante significa comprometo-me a orar com fé perseverante, até eu ver a vitória ou até uma resposta chegar. Orar durante não é fácil, porque precisamos nos comprometer no longo prazo, quem sabe por anos. E devemos estar dispostos a deixar de lado qualquer pecado conhecido de transigência. Quando nos propomos a orar durante algo com o coração rendido a Deus, Ele nos dá a vitória. A inspiração nos incentiva. A toda oração sincera há de vir a resposta. Talvez não venha exatamente como desejais ou ao tempo em que a esperais, mas virá pela maneira e na ocasião em que melhor há de satisfazer a vossa necessidade. Wesley Duewel escreveu: Por quanto tempo os discípulos se demoraram em Jerusalém? Até serem revestidos do poder do alto. Lucas 24, 49. Por quanto tempo Moisés permaneceu com as mãos erguidas a Deus em oração? Até Amaleque ser completamente derrotado. Êxodo 17, 13. Por quanto tempo Josué segurou sua lança na direção de Ai, enquanto o exército atacava? Até Jericó ser destruída. Josué 8, 26. Por quanto tempo Elias permaneceu de joelhos em oração, perseverante após os 3 anos de seca? Até aparecerem nuvens no céu. 1 Reis 18, 44. Por quanto tempo Jesus orou no Getsêmani? Até Satanás ser derrotado. Por quanto tempo os discípulos permaneceram em oração no cenáculo? Até o Espírito Santo ser derramado sobre eles. Não importa qual é o nosso pedido de oração. Se Deus nos guiou a orar por uma necessidade que cremos ser da vontade dele, por quanto tempo devemos orar? Até chegar a resposta. Orar durante algo só é bem-sucedido quando estamos alicerçados na palavra de Deus.
Não para que nossa determinação supere a divina, nada disso, mas porque temos confiança em sua fidelidade. Não devemos apresentar ao Senhor nossas petições para provar se Ele cumpre sua palavra, mas porque as cumpre. Não para provar que Ele nos ama, mas porque nos ama. Deus ainda realiza milagres hoje. Quando entregamos a vida a Cristo, nós nos tornamos parte de uma grande comunidade e família. Deus nunca planejou que fôssemos pequenas unidades independentes e particulares trabalhando sozinhas. Somos um corpo coletivo, formado por muitos membros e trabalhando juntos em união para exortar, encorajar e espalhar o Evangelho. Essa unidade também deveria influenciar nosso modo de orar. Ao escrever para o irmão e a irmã Farnsworth sobre a oração em grupo, Ellen White afirmou: somos incentivados a orar pedindo sucesso com a garantia divina de que nossas preces serão ouvidas e atendidas. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 19 e 20. A promessa é feita sob a condição de que a igreja orará unida, e em resposta a essas orações, pode-se esperar um poder maior do que o concedido em resposta à oração particular. O poder derramado será proporcional à união dos membros e a seu amor por Deus e uns pelos outros. Em mais uma referência a Mateus 18, 19 e 20, Ellen White exclama: preciosa promessa, cremos nós nela? Que maravilhosos resultados apareceriam caso as orações unidas deste grupo ascendessem a Deus com fé viva? Permita-me compartilhar uma história extraordinária que aconteceu não faz muito tempo no Vietnã. Depois de experimentar a alegria de Deus na própria vida, o pastor leigo Han e os membros de sua igreja em sua casa sentiram a convicção de jejuar e orar de maneira específica pelas vilas não alcançadas do Vietnã. Começaram a concentrar as orações em uma vila a quase 250 quilômetros de distância, na qual não havia nenhum cristão. Eles a escolheram por ser a cidade natal de um dos casais do grupo. O casal Win tinha parentes não convertidos na vila e ansiava por ganhá-los para Cristo. Por isso, o pastor Han, os Win e os membros da igreja começaram a orar. Pouco tempo depois, uma tia dos Win, uma senhora chamada Yen, que sofria de câncer de estômago terminal, foi à cidade onde moravam em busca de tratamento médico. Seu sobrinho, o Sr. Win, convidou Yen para ir à igreja na casa do pastor Han, que frequentava todos os sábados. Ela foi e ali ouviu sobre Jesus Cristo e ganhou uma Bíblia. Yen aceitou avidamente Cristo como Salvador e todos se alegraram, sobretudo o senhor e a senhora Win. No entanto, como Yen já estava na fase final do câncer, os médicos não puderam oferecer nenhuma ajuda. Sua única esperança estava no Mestre da cura. Então, os membros daquela igreja começaram a orar com fervor por um milagre. O câncer não permitia que a comida parasse no estômago de Yen, mas o apetite insaciável pela palavra de Deus a sustentou. Após 2 semanas na cidade, ela voltou para a casa da sua família na vila. Sua condição piorou. Cerca de um mês depois, a cunhada de Yen ligou para o pastor Han com a triste notícia de que ela estava à beira da morte. Os Win e sua família na fé vinham orando por Yen, bem como por sua família. Quando ficaram sabendo da notícia, imediatamente se uniram para orar com fervor pela intervenção divina. Eles oraram com intensidade por 2 horas, clamando o cumprimento do Salmo 30 na vida dela. Arrazoaram com Deus pedindo: se permitires que Yen morra, quem louvará o teu nome naquela vila? Ao terminarem as orações, sentiram paz e a certeza de que Deus a curaria. Após outra reunião de oração no dia seguinte, o pastor Han telefonou para ver se a saúde de Yen havia melhorado. Descobriu que ela estava inconsciente e quase morrendo. Ao conversar com a cunhada de Yen, que não era cristã, ele suplicou com determinação: você ama Yen? Se você a ama, ouça-me. Temos orado para Deus curar Yen.
Ele é o único capaz de ajudar agora. Por favor, pegue o livro dela chamado Bíblia. Abra no Salmo 30. Ajoelhe-se ao lado dela e leia as palavras, colocando o nome de Ian nos versículos. Deus tem poder para curá-la e restaurá-la. Insistiu. Do outro lado da linha, seguiu-se um silêncio. Quando o pastor Han desligou o telefone, não tinha certeza se a cunhada de Ian faria o que ele pediu, mas o grupo continuou unido em oração, confiando no Senhor. Alguns dias depois, o pastor Han e o casal Win foram visitar a vila. Foram recebidos com gritos de alegria por Ian, já completamente restaurada, a cunhada dela e uma série de ex-descrentes, todos louvando ao Senhor. A cunhada contou. Pouco depois de o pastor Han ligar, Ian parou de respirar. Eu já estava limpando e me preparando para vestir o corpo dela para o sepultamento, quando me lembrei do que o pastor havia me pedido por telefone. Voltando-se para o pastor Han, continuou empolgada. Eu não tinha nenhuma outra esperança, além do seu plano. Depois de fazer o que você disse, Ian começou a se mexer dentro dos cobertores onde estava enrolada. Encarei deslumbrada e temerosa, enquanto ela começou a chutar vigorosamente para tirar as cobertas, tentando se livrar. Então se assentou. Eu mal podia acreditar, pois ela não se assentava havia 2 semanas. Ela pediu comida, que parou no estômago. Foi um verdadeiro milagre. Ian não só voltou à vida, como também recebeu cura completa. Com essa nova porta que se abriu, o pastor Han e o Win, bem como outros membros da igreja em sua casa, começaram a evangelizar a vila, falando sobre o autor amoroso da vida e de suas palavras poderosas na Bíblia. Mais de 50 pessoas já aceitaram a Cristo, e a notícia do milagre e do amor de Deus está se espalhando para outras vilas não alcançadas da região. Esse milagre teria acontecido se os cristãos da pequena igreja urbana no lar não tivessem dispostos a jejuar e a se unirem em oração pela vila? O que pode acontecer se seguirmos o exemplo desses irmãos e irmãs vietnamitas, orando pelas pessoas não alcançadas em novas comunidades e áreas de influência? Voltando ao básico. Embora eu tenha crescido escutando histórias sobre os pioneiros adventistas e como eles amavam orar e estudar a Bíblia até tarde da noite, foi somente em anos recentes que comecei a experimentar um gostinho de como aqueles dias devem ter sido extraordinários. Em 2009, Deus reuniu um grupo apaixonado por ajudar as pessoas a vivenciar pessoalmente o reavivamento bíblico genuíno, sob a liderança do pastor Ivor Myers e com auxílio de muitos outros pastores e professores da Bíblia do mundo inteiro. Nosso objetivo é realizar sessões de treinamento que deem ferramentas práticas para as pessoas, ajudando-as a se aprofundar na palavra de Deus por si mesmas. 6 meses depois de começar a ter as ideias iniciais, realizamos o primeiro evento no acampamento Soquel, no centro da Califórnia. Como foi a primeira sessão e a maioria de nós era amador no ministério, com exceção do pastor Myers e talvez 1 ou 2 outras pessoas, planejamos receber de 200 a 300 participantes. Não tínhamos certeza do que iria acontecer, mas Deus nos abençoou abundantemente, além das nossas expectativas. Esse primeiro evento lotou, com 350 participantes. Embora tenhamos começado no vermelho e realizado inscrição com desconto para muitos, pois não queríamos impedir ninguém que desejasse estudar a Bíblia, em vez dos $10.000 de oferta pelos quais oramos a fim de cobrir os custos, Deus nos deu quase $35.000 em doações. Mal conseguíamos acreditar. Soubemos, sem sombra de dúvida, que o Senhor estava abençoando e queria que continuássemos o ministério, ousando pedir maiores bênçãos e mais pessoas. Com a bênção divina, o ministério cresceu. Mais pessoas participavam de cada congresso e a cada vez o Espírito Santo parecia ser derramado com mais poder do que antes. À medida que o tempo passava, recebíamos mais testemunhos daquilo que Deus estava fazendo na vida dos participantes, ao voltarem para casa e colocarem em prática aquilo que haviam aprendido. Enquanto a vida deles mudava, a nossa era transformada também. Faz mais de 5 anos desde que começamos o Ministério de Acampamentos Bíblicos ARME.
E recentemente fizemos o 20º evento de capacitação para estudo da Bíblia. O mais surpreendente é que ao longo desses anos temos conseguido observar Deus tocar a vida de milhares de participantes dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Indonésia, África, Europa, Ásia e até de países e cidades do Oriente Médio, como Dubai e outros. Não só testemunhamos muitos entregarem a vida a Cristo, como também vimos jovens sem interesse pelas coisas espirituais se apaixonarem pela palavra e pelo poder da oração. Vimos casamentos à beira do divórcio ser restaurados. Vimos famílias reconciliando-se. Vimos líderes da igreja serem reavivados. Vimos escolas passando por grandes reviravoltas quando seus alunos voltaram aos estudos apaixonados pela Bíblia e pela oração. Vimos montanhas espirituais moverem-se. Testemunhamos até curas físicas. E o mais importante de tudo, vimos a igreja remanescente de Deus ganhar vida como nunca antes. Por que Deus tem nos abençoado com tamanha profusão? Vou lhe dar uma pequena dica. Tudo está ligado à oração unida. No ARME, começamos todas as manhãs do congresso com no mínimo 30 minutos de oração em grupo. E não estou falando em uma dúzia de pessoas que se reúnem para orar nos bastidores. Com frequência, pelo menos 100 pessoas participam conosco desse momento diário de oração. Também temos reuniões de oração o dia inteiro, durante a programação. Ali, os participantes se unem para orar pelos palestrantes, uns pelos outros, e por um derramamento maior do Espírito Santo. Também passamos a fazer uma noite inteira de vigília em cada congresso, frequentada pela maioria dos participantes. Durante essa vigília, intercedemos por um derramamento maior do Espírito Santo sobre nossa igreja e também dedicamos tempo levando a Deus as necessidades individuais dos presentes. Tiago 5,16 nos instrui: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muitos contam que esse momento de oração ao longo da noite inteira é uma das partes mais impactantes de todo o congresso por causa da cura espiritual que experimentam ali, bem como o amor e a união nunca antes vivenciado entre os irmãos de fé. Descobrimos que Deus não é limitado por falta de recursos, talento ou profissionais experientes. O que mais importa para Ele é o nosso coração. Nós nos entregamos a Ele, seguimos a sua vontade em obediência, seguimos sua palavra. A inspiração nos diz: Deus depende de você, o agente humano, para cumprir seu dever, dando o máximo de suas habilidades, e Ele mesmo dará o ganho. Se os agentes humanos tão somente cooperarem com a inteligência divina, milhares de almas serão resgatadas. Devemos nos lembrar de que é somente o poder do Espírito Santo que pode trazer real convicção e mudança à vida. Esse não é nosso trabalho, mas obra de Deus. Quando o Espírito Santo está presente e quando aliamos o estudo da Bíblia a períodos significativos de oração, é como colocar fogo em dinamite, a dinamite do Espírito. Em consequência, haverá explosões gigantescas de reavivamento tocando a vida de muitos. É claro que aquilo que experimentamos na esfera pessoal é apenas um vislumbre do que Deus já está fazendo ao redor do mundo. Entretanto, Ele anseia fazer mais. Creio que o que vemos acontecer atualmente é apenas a ponta do iceberg em comparação com o que o Senhor está esperando para fazer. Ele quer ver uma reviravolta completa em nosso mundo, assim como aconteceu nos dias do Pentecostes. A chave para essa obra será encontrada na volta ao básico, no retorno a um estudo mais profundo da Bíblia e ao nos reunirmos com maior união por meio da oração. Estamos dispostos a permitir que Deus redefina nossa visão de ministério hoje, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto ou simplificar nossos métodos? E, se as bênçãos atuais de Deus sobre nossa igreja forem apenas o início da abertura da porta para bênçãos muito maiores, os milagres que resultam da oração de um grupo unido representam apenas um vislumbre daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo há séculos por intermédio de homens e mulheres do Antigo Testamento e depois dos apóstolos da igreja primitiva. Lembro-me das orações unidas de Moisés e Arão por Israel e a obra de Deus em resultado.
Penso nos reavivamentos que acontecem durante a época de Esdras e Neemias, quando o povo de Deus se uniu em oração e se arrependeu de seus pecados. Recordo-me do livramento que Deus concedeu aos judeus quando Esther convocou todo o povo para jejuar e orar. Penso no Pentecostes e no que aconteceu no cenáculo e mais tarde ao redor do mundo, enquanto homens e mulheres de Deus se uniram em oração, humilhando-se perante seu trono. Penso em como Deus propagou a reforma do século XVI por meio da oração de um grupo unido. Penso no conde Zinzendorf e na oração de 100 anos, que começou com os morávios nos anos 1700 por causa de um derramamento do Espírito Santo em resposta à oração de um grupo unido. Lembro-me do reavivamento galês e de tantos outros que aconteceram ao longo dos últimos séculos por causa da oração de um grupo unido e de pessoas que buscavam endireitar a vida diante de Deus. Penso em nossos pioneiros adventistas, que se encontravam com frequência, chorando e orando a noite inteira, implorando por mais do Espírito de Deus. Vez após vez, vejo a diferença que a oração de um grupo unido faz quando famílias, igrejas, associações, uniões e divisões a transformam em prioridade. A oração está mudando nossa igreja de dentro para fora, e sei que muitos líderes da Igreja Adventista do Sétimo Dia ao redor do mundo concordariam, pois ouço com frequência seu testemunho acerca do que Deus está fazendo ao redor do planeta em resposta à oração de um grupo unido, maior união nas reuniões de comissão, sucesso em grandes campanhas evangelísticas, aumento nos dízimos, nas ofertas e na frequência à igreja, reavivamento nas igrejas e escolas. A oração, sobretudo, a oração de um grupo unido está por trás de muitas bênçãos que recebemos como igreja. Vamos nos acomodar parabenizando-nos por causa dos sucessos que conquistamos? Não. Até a obra terminar, precisamos continuar nos unindo e ousando pedir mais, pois aquilo que já vimos é somente o início do que Deus está esperando para fazer.